Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. O assunto é o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025, é o Campeonato Brasileiro da Série A. Você vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no nosso canal e acompanhando tudo o que tá rolando na primeira divisão do futebol nacional. É a nata do nosso futebol. Então vamos nessa, jogos da sexta rodada, todos disputados no sábado e no domingo, começando no sábado com a vitória do Internacional de virada para cima do Juventude por 3-1. O Inter tá ali no grupo das melhores equipes do campeonato, entre as 6 melhores equipes do campeonato brasileiro. Tivemos também no sábado o empate mais um aí do São Paulo, Ceará 1, São Paulo também 1 no Castelão. Em 6 rodadas o São Paulo empatou 5 vezes, apesar da campanha mediana até aqui, o São Paulo é um dos invictos. Só Flamengo, o líder, e o São Paulo, que tá lá na parte de baixo, do meio para baixo da tabela, também é invicto. Só Flamengo e São Paulo, por enquanto, não perderam no Brasileirão. Empate entre Ceará e São Paulo 1-1. No Campus Maia, no sábado, às 6h30, um bom jogo entre Mirassol e Atlético, 2-2 no Campus Maia, no interior de São Paulo. O Mirassol abriu o placar, o Atlético foi buscar a virada com o Rony e com o Hulk de pênalti, e no finalzinho, já aos 47 minutos do segundo tempo, o Reinaldo, um dos principais artilheiros do campeonato, lateral esquerdo do Mirassol, conseguiu o empate 2-2. Na Ilha do Retiro, no sábado, às 8 horas, Sport e Fortaleza 0-0, com a arbitragem não dando um gol legalíssimo da equipe do Fortaleza já no segundo tempo. Inacreditável, né? Uma situação muito constrangedora até para a arbitragem do futebol brasileiro. O fato é que Sport e Fortaleza estão mal no campeonato até aqui. O Sport, inclusive, é o lanterna. No Newton Santos, fechando o sábado, o Botafogo enfiou 2-0 no Fluminense. Essa foi a 8ª vitória seguida do Botafogo para cima do Fluminense. Nos últimos 8 jogos, os últimos 8 clássicos dos últimos 3 anos, o Botafogo ganhou todos. Os últimos 8 vitórias consecutivas do Fluminense, freguês aí nesse recorte curto do Botafogo. No Maracanã, domingão, 4 da tarde, o Flamengo enfiou 4-0 no Corinthians, fora o baile, 3-0 só no primeiro tempo, e o Arrascaeta se transformou no artilheiro principal do Campeonato Brasileiro, isolado com 5 gols, Flamengo atropelando o Corinthians. No Barradão, Vitória e Grêmio empataram por 1-1, os dois na parte de baixo da tabela ainda, a Vitória fora da zona e o Grêmio é o antepenúltimo. No Parque do Sabiá, em Uberlândia, o Cruzeiro venceu o Vasco da Gama por 1-0, num jogo bem ruim, hein? As duas equipes jogaram mal, tanto o Cruzeiro quanto o Vasco. O justo mesmo era um bom 0-0 aí nesse confronto. Aliás, o Fábio Carille, técnico do Vasco, foi demitido depois desse jogo. No Allianz Parque, o Palmeiras perdeu pela primeira vez em casa nesse Brasileirão. O Bahia venceu 1-0, aliás, não só perdeu pela primeira vez em casa, como perdeu pela primeira vez no campeonato, né? O Palmeiras era um dos invictos. Palmeiras, Flamengo, São Paulo eram os invictos até o início dessa rodada. E depois desse jogo, agora só Flamengo e São Paulo continuam sem perder no Brasileirão. E fechando a rodada, domingo, 8h30, o Bragantino venceu o Santos na Vila Belmiro por 2-1. O Santos vai mal das pernas nessa temporada. Classificação tá aí na tela já. O Flamengo, líder isolado do campeonato, 14 pontos, tem 4 vitórias e 2 empates depois de 6 rodadas. Disparado o melhor ataque do campeonato, tem 15 gols até aqui, 4 a mais do que o segundo melhor ataque, que é o Mirassol, né? O Mirassol tem o segundo melhor ataque do Brasileirão. Flamengo disparado na frente com 15 gols, né? E além da liderança no campeonato com 14 pontos. Segundo colocado, Palmeiras tem 13 pontos, conheceu sua primeira derrota, perdeu a liderança, saiu da liderança caindo para o segundo posto com 13 pontos, manteve aí essa liderança por pouco. O Red Bull Bragantino estava ultrapassando o Palmeiras, mas o golzinho do Santos ali, do David Washington, nos acréscimos, tirou o Red Bull Bragantino do segundo lugar e manteve aí o Verdão no segundo lugar. O Red Bull é o terceiro colocado, porque se o Red Bull tivesse vencido por 2, ele teria saldo 4 e teria um gol a mais, né, do que o Palmeiras, por isso seria segundo, mas está em terceiro. Quarto, Cruzeiro, 10 pontos. Cruzeiro não joga bem na temporada, mas no Brasileiro até que tá pontuando. Essa foi a terceira vitória, aliás, o Cruzeiro ganhou todas como mandante até aqui no campeonato, tá aí dentro do G4, embora não jogue bem, tem 10 pontos e vai lidando com a sua crise da melhor maneira, conseguindo pontuar. Uma crise técnica, mas em resultados até que o Cruzeiro vai bem. Quinto lugar, o Fluminense, no Brasileiro, né? Na Sul-Americana, por enquanto, um desastre. Quinto lugar, o Fluminense, 10 pontos, perdendo o clássico mais uma vez aí pro Botafogo, não consegue se dar bem de jeito nenhum nesse clássico vovô, e o Fluminense tá aí caindo pro quinto lugar, entrou na rodada em terceiro. Sexto, o Internacional, no top 6 do campeonato, tem 9 pontos com 2 vitórias e 3 empates, apenas uma derrota. O Inter faz um início bom aí de campeonato,
mas queria mais, né? Queria estar um pouco mais próximo aí dos líderes, por enquanto não consegue, é o 6º. 7º, Bahia, 9 pontos também. Vitória fundamental contra o Palmeiras, jogando no Allianz Parque, tirando a invencibilidade do adversário. Bahia, que tá aí, passou as 5 primeiras rodadas na parte de baixo. Com essa vitória deu um salto bem importante na tabela, é o 7º. O Botafogo se recuperando também, 8º, conseguiu a vitória no clássico contra o Flu, tem 8 pontos. 9º, Ceará, 8 pontos também, com saldo 1. Botafogo tem saldo 2, Ceará, saldo 1. 10º lugar, o São Paulo, 8 pontos. Não é só o Flamengo invicto, não. O São Paulo tá invicto no Campeonato Brasileiro. São 5 empates do São Paulo em 6 rodadas. Tem 1 vitória e 5 empates, nenhuma derrota. Invencível no campeonato até aqui, mas uma campanha apenas mediana, com 8 pontos. 11º, o Vasco da Gama, tem 7 pontos. O Vasco demitiu o Fábio Carille após a derrota pro Cruzeiro. 12º, Corinthians, 7 pontos. Saldo do Timão é menos 4, né? O do Vasco é menos 2, por isso o Vasco à frente. Com o saldo ainda pior, em 13º vem o Juventude, 7 pontos com saldo menos 7. Lembrando que o Juventude tomou a maior goleada do Campeonato Brasileiro até aqui, um 6-0 pro Flamengo. 14º lugar, o Mirassol, 7 pontos, mas com 1 vitória só. Mirassol, muitos empates, já tem 4 empates aí no campeonato e 1 vitória. Aliás, 1 vitória, 1 derrota e 4 empates, os 6 jogos do Mirassol. 15º, Fortaleza, 6 pontos, não vai bem nesse início. 16º, Vitória, 6 pontos. Fora da zona do rebaixamento, porque tem 1 gol a mais do que o Atlético Mineiro, que abre a zona do rebaixamento com 6 pontos, saldo menos 2 e 6 gols marcados, 1 a menos do que o Leão da Barra. 18º, Grêmio, tem 5 pontos. 19º, Santos, 4. 20º, Sport Recife, 2. Zona de rebaixamento de peso, com Galo, Grêmio e Santos. E ainda o Sport, que acabou de voltar da Série B. O Sport, único time a não vencer ainda no Campeonato Brasileiro depois de 6 rodadas. O Santos aí perdendo o último jogo dessa rodada de domingo, derrota para o Red Bull Bragantino por 2-1. Então, zona de rebaixamento com Atlético Mineiro, Grêmio, Santos e Sport Recife. E vamos aos principais artilheiros da Série A do Brasileirão. Arrascaeta é o maior goleador do Flamengo, ele tem 5 gols. E com 4 gols aparecem Pedro Raul, do Ceará, o argentino Pablo Verrete, do Vasco da Gama, também tem 4, assim como o Reinaldo, lateral esquerdo do Mirassol. E fechando a lista, o Pedro, do Flamengo, 4 gols voltando de lesão. Esse foi o resumo do Brasileirão da Série A do Campeonato Brasileiro, com a 6ª rodada encerrada. O Flamengo líder isolado, só Flamengo e São Paulo estão invictos até aqui. Gosta desse tipo de vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal e um grande abraço.